Olá pessoal, eu espero que todos estejam bem. Hoje vamos falar sobre sistema operacional. Lembrando que esta é uma aula que faz parte de uma série de aulas, com o objetivo de preparar os jovens que queiram se ingressar na área de tecnologia como desenvolvedor de software. Então vamos lá, bacana? Deixa eu colocar meu material no ar. É isso aí, bora lá. Então, o sistema operacional, nós vamos ver, as funções do sistema operacional que o desenvolvedor de software precisa conhecer, ok? Bacana. Queremos aprender então nessa aula, a gente vai saber o objetivo conceitual dela, o seu nível de complexidade, o que é o sistema operacional, quais são as suas funções, os recursos incomuns, que o desenvolvedor precisa conhecer. Vamos falar sobre gerenciamento de memória, vamos falar sobre processos, gerenciamento de arquivos, e segurança e privilégios. E também vamos abordar a questão das redes e vamos finalizar concluindo essa aula. Então, qual que é o objetivo dessa aula? A gente vai demonstrar de uma forma conceitual e superficial, os recursos do sistema operacional necessários, e específico para um desenvolvedor de software. Não é o objetivo dessa aula se aprofundar e preparar o desenvolvedor de software para ser um especialista em sistema operacional. Combinado? Seguindo, o sistema operacional é um software fundamental, que gerencia todos os recursos de um dispositivo, como um computador, como um smartphone, permitindo a interação entre o hardware, que é a parte física, e os aplicativos, que no caso é o software, Ele age como uma ponte de comunicação, fornecendo uma plataforma para que o usuário execute tarefa, execute programa e se comunique, com o aparelho de forma mais intuitiva. Hoje nós conhecemos o Windows, mas tem o Mac, que é o Mac OS, tem o Android, tem o iOS, que é para o iPhone. Enfim, são os mais populares aí. Tem um Linux também, que eu deixei de citar aqui, mas tem uma grande importância, por ser um sistema operacional free, gratuito, e que tem a sua importância significativa, aí no ambiente, nesse ecossistema de sistema operacional. Qual que é a principal função, então, de um sistema operacional? É gerenciar, e coordenar todos os recursos de hardware e software de um computador, servindo como uma ponte entre o usuário e a máquina. Ele permite que o computador execute programas, controla periféricos, como o teclado, a impressora, o mouse, entre outros, e faz também o gerenciamento de arquivos em dispositivos de armazenamento, como HD, como USB, que é o pendrive, que se conecta ao USB. Tem o SSD também, que é um local de armazenamento, porém com uma velocidade muito maior do que o hard disk, Então, o sistema operacional ele faz tornar a interação do usuário com o hardware mais simples e eficiente. Beleza? Então, o que a gente vai abordar, Quais são as funções essenciais de um sistema operacional, na visão de um desenvolvedor de software? O que ele precisa saber? Ele precisa conhecer o gerenciamento de rede, ele precisa conhecer o gerenciamento de memória, o gerenciamento de processos, o gerenciamento de entrada e saída, que são os drives, enfim, a parte de segurança e privilégios, e também como que funciona a estrutura de sistema de arquivo, ok? Então, sobre essa questão do que o desenvolvedor de software precisa conhecer, ele precisa entender que existem vários recursos de baixo nível do sistema operacional que um desenvolvedor precisa, e para desenvolver software mais robustos, mais eficientes, em termos de desempenho,
que são invisíveis para o usuário final. Então, é uma camada de baixo nível que é incomum, né, para o usuário final, mas que o desenvolvedor de software precisa conhecer. O usuário final ele interage com interface gráfica simples, né, enquanto o desenvolvedor precisa entender como o sistema gerencia o hardware e os processos nos bastidores. Avançando aqui, né, em gerenciamento de memória, no caso, o desenvolvedor ele precisa conhecer como que funciona uma memória, né, como que acontece o armazenamento do dado dentro de uma memória RAM, seja numa memória virtual, né? Então, o gerenciamento de memória, ele em sistemas operacionais, ele tem a função de controlar e coordenar o uso da memória principal, que é a memória RAM, para que múltiplos processos possam ser executados simultaneamente de forma eficiente e segura. Ele, né, o gerenciamento de memória, é responsável por alocar espaço na memória para programas e dados. Ele faz liberar essa memória quando os programas são finalizados e também tem a função de proteger o espaço de cada processo para que um não interfira no outro dentro da memória, né? Então, para otimizar o uso, tenho também o recurso da memória virtual, né? Ele tem uma técnica, né? Ele move temporariamente dados menos usados para o disco, que é mais lento, né? E para otimizar o acesso da memória principal, que apesar de ser muito rápida, né? Ela é limitada, né? Ela não tem tanto espaço como tem num disco de HD ou de SSD, ok? Então, sobre processos, em sistema operacional, um processo é uma instância de um programa em execução, contendo o código, os dados e a atividade atual de um programa em execução, né? Então, ele sobe o programa para a memória, né? E é executado. Para o usuário final que conhece um programa está sendo executado, quando você coloca o chapéu de desenvolvedor de software, você já não enxerga mais a nomenclatura como um programa, mas como processo sendo executado em memória, né? Então, é a forma como o sistema operacional gerencia a execução de múltiplos programas simultaneamente, controlando o uso do processador e de outros recursos também, né? O sistema operacional, ele gerencia todos os processos ativos, monitorando seu estado e utilizando algoritmos de escalonamento, né, para determinar qual processo será executado a seguir. Isso permite que múltiplos programas rodem ao mesmo tempo em um sistema que é multitarefa, né? Então, aqui tem até um gráfico que eu estou mostrando aqui do comportamento, né, e do estado do dado, né, dentro do processo em si, né, dentro do fluxo, né, de execução entre processador, entre memória, né? Então, novo, pronto, aguardando, executando, terminando. Então, esses são os processos sendo executados em memória. Trouxe também para vocês uma representação da alocação do processo de memória, né? Então, aqui está sendo utilizado o CPU, então aqui a gente tem uma timeline de execução, né? Então, vocês vão perceber aqui que o sistema operacional, ele controla os processos de acordo com o seu estado, né? Então, por exemplo, aqui, o processo A, né? Ele tem uma prioridade altíssima para ser executado no processador. Então, o processador está executando o processo A, né? Enquanto o processo D, ele está no estado de read, né? Ele está sendo escrito, né? E ele tem uma prioridade média, então é uma fila sendo executada. E o processo C, né, que o estado dele também está sendo escrito, ele tem uma prioridade baixa em relação ao processo D, porque a sua prioridade é baixa. E tem um processo B, ele está no estado de wait, né? Ou seja, ele está aguardando o processo de entrada e saída, né? Então, apesar dele ter uma prioridade média, ele ainda está aguardando em disco, né? Então, esse é o fluxo, né, da utilização da CPU, né, pelos processos de memória. Ok?
Com relação ao gerenciamento de arquivos e sistema, embora o usuário final ele veja apenas ícones e pastas, né, o desenvolvedor precisa entender a estrutura, né, abaixo, né, para criar, ler e manipular arquivos, né? Ou seja, o gerenciamento de arquivos em sistema operacional é o processo de organizar, de armazenar, de controlar e manipular dados e programas em dispositivos de armazenamento, como HDs, como SSDs, né? Isso inclui criar e excluir arquivo, gerenciar o espaço do disco, controlar permissões de acesso e manter uma estrutura de diretório para que o usuário e o próprio sistema, né, possam localizar e acessar informações de forma eficiente, né? Eu trouxe também aqui uma imagem, né, que é um diagrama, né, que ele mostra o funcionamento e o mapeamento de arquivo com blocos lógicos e físicos representados, no caso, dentro do HD, né? Então, para o usuário final que enxerga, por exemplo, um único arquivo, esse arquivo aqui, por exemplo, documento.txt, ele tem 12 KB, né? A versão contínua dele, né? Porém, dentro da memória, ele é armazenado de forma particionada, né? Então, uma parte ele coloca num bloco, outra parte ele coloca em outro, né? Essa é a realidade física de um disco, né? Ou seja, dispositivo de armazenamento, ou seja, um HD, um SSD, que trabalha com a mesma estrutura, apesar do HD ser mais lento do que o SSD, né? Então, esse é o conceito, né, do mapeamento lógico e físico, né? O usuário enxerga de uma forma, mas o armazenamento físico ele acontece de outra forma, de forma particionada, né? Então, o desenvolvedor de software ele precisa conhecer como que funciona essa estrutura, ok? Seguindo aqui, né, sobre segurança e privilégios, né? Como que o sistema operacional trabalha do ponto de vista de segurança e privilégio, né? O usuário ele opera em um nível de privilégio limitado, né? Agora, o desenvolvedor ele precisa entender como que funciona essa segurança, né? E como que essa segurança ela é aplicada para evitar falhas e acessos indevidos, né? Em sistema operacional, segurança refere-se a um conjunto de práticas, né, para proteger dados e sistema, enquanto o privilégio, né, é o mecanismo que concede a permissão específica para um usuário ou um processo específico, né, executar uma determinada ação. Um privilégio é como se fosse uma habilidade que permite a um processo executar tarefas restritas, né, como instalar software ou alterar configurações do sistema que os usuários normais não podem, né? Então, o usuário final ele tem um acesso limitado, enquanto o desenvolvedor ele precisa conhecer como que funciona dar permissão ou remover permissão dos usuários ou de algum processo ou de determinado programa. Bacana? Com relação à rede, a rede ela é uma forma como dois ou mais aplicativos rodando em diferentes computadores conversam entre si para trocar informações. O foco não está como os cabos e roteadores funcionam, né? Não é a parte física, né? Mas o desenvolvedor de software ele precisa ter a compreensão de como lidar com a parte de software, né, que envolve a rede, né? Ele precisa estar preocupado e conhecer, né, como os aplicativos produzidos se comunicam entre os aplicativos, né? Como que eu consumo, né, o meu aplicativo que está sendo desenvolvido, como que ele consome outros aplicativos, né, distribuído numa rede, né, em outros computadores, né, enfim. O sistema operacional ele gerencia a comunicação entre os computadores através da LAN, né? E através da internet, através de protocolos, né? No caso, os mais conhecidos é o TCP/IP, né? Permitindo que os aplicativos troquem dados, né? Entre eles, né?
E concluindo essa aula, né, é mais para ter uma noção conceitual, né, e do que é preciso ser conhecido, né, por um desenvolvedor de software, né, a gente finaliza a aula, né, fazendo um breve resumo aqui, né, que para o usuário final, o sistema operacional ele é uma caixa preta, né, tem os bastidores que ele não tem acesso, né. Essa caixa preta que oferece, né, uma interface gráfica amigável, né, na qual ele executa aplicativos sem se preocupar com os processos internos de gerenciamentos de recursos, né, que estão sendo executados por trás, né. Em contrapartida, né, em contraste, né, o desenvolvedor ele já interage com as camadas mais profundas do sistema, né. Ele precisa conhecer essas camadas, né, utilizando para esse fim, né, ferramentas e funcionalidades que permitem a construção e a otimização dos softwares que estão sendo realizados. Bacana? Chegamos ao final dessa aula, né? Espero que ela seja de muita utilidade para vocês, né? Nas próximas aulas a gente vai estar avançando com o conteúdo de ponta a ponta, né? E eu espero que seja útil aí para que vocês consigam uma carreira sólida, né? Uma carreira bacana aí na parte de desenvolvimento de software. Ok? Um abraço, até lá.